Auxílio Brasil não vai reduzir a desigualdade social e econômica do Brasil, que aumentou, segundo os dados da ONU, 2,6 pontos percentuais. Hoje, 49,6% da renda nacional, quase 50%, 49,6%, tudo está na mão de 1%. 50% da riqueza nacional, da renda nacional, está na mão de 1% da população. A desigualdade no Brasil só aumentou. E o número de pessoas precisando de ajuda aumentou ainda mais. A classe D e E também se expandiu e hoje é 54% da população brasileira. Aí a questão se impõe. Esse Auxílio Brasil que estão propondo aí, com o fim do auxílio emergencial e o fim do Bolsa Família, o Auxílio Brasil vai reduzir as desigualdades econômicas brasileiras? A resposta é não, porque os programas de assistência social que eram mantidos pelo governo brasileiro estão sendo desmontados e o Brasil está deixando de cumprir os compromissos internacionais que assinou junto à Organização das Nações Unidas para promoção do trabalho e redução das desigualdades sociais e econômicas do país, que, como todos sabem, são muitas. A novidade é que o João Roma, que é ministro da Cidadania, deputado federal da Bahia, o João Roma, ele que é o responsável aí pelo Auxílio Brasil. Ele veio a público para dizer que vai ter um Auxílio Brasil de R$ 400, mas os 400 é só até dezembro do ano que vem, porque depois vai voltar para ser 300, ninguém sabe, aí vai ter outra configuração. Eles querem empurrar isso goela abaixo da sociedade brasileira, esse novo programa de assistência social, como uma forma de reduzir a pressão que está existindo sobre o presidente, da opinião pública, principalmente nas pesquisas eleitorais, aonde o presidente candidato à reeleição aparece em segundo lugar e perdendo terreno, não só para outros adversários, mas também para quem está em primeiro lugar. A corrida eleitoral está aí e uma das questões que pode desequilibrar a balança para o presidente é se, de repente, o eleitor entender que está recebendo ajuda do governo, portanto, precisa manter o governo. E basicamente é isso que está sendo montado nesse momento. Primeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que pode estar demissionário, ele apresenta um plano econômico fadado ao fracasso e que tem como principal estratégia estourar o orçamento. Então, não é um bom plano. E mesmo com a justificativa de ajudar as pessoas mais pobres, essa justificativa não se mantém, não se legitima, porque o resto dos programas sociais e dos compromissos de assistência social que o Brasil fez e assinou esses compromissos internacionalmente não estão sendo cumpridos. Então, o governo não tem compromisso nenhum em reduzir as desigualdades e aumentar o acesso ao trabalho e à renda no Brasil. Esse programa Auxílio Brasil, ele está sendo apresentado como uma solução eleitoral. E o próprio ministro da Economia reconhece isso diretamente e sem nenhum rodeio, como você pôde ouvir no noticiário que foi amplamente divulgado. Então, a questão que se coloca nesse momento é o seguinte: então, os pobres vão ficar ainda mais pobres mesmo com esse Auxílio Brasil Esmola?
É isso mesmo. O Brasil está ficando mais pobre e o número de pessoas miseráveis está aumentando a cada dia. Isso vai piorar nos próximos meses e tende a se agravar ainda mais durante o período eleitoral. Não há, por parte do governo, ainda nenhum plano específico para enfrentar os problemas que estão aí batendo a porta. Aparentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não tem nenhuma preocupação à frente. Ele fez uma análise hoje, onde, em entrevista coletiva, disse que o Brasil está indo melhor que todo mundo, que o Brasil está indo bem, que está mandando bem na economia. Aonde é que ele foi buscar esses dados? Porque, segundo dados da OCDE, o Brasil, no que diz respeito aos seus indicadores econômicos, isso agora depois da pandemia, está em penúltimo lugar. Só perdeu o último lugar para as Filipinas, que está em último. São dados da OCDE, a Organização dos Países Desenvolvidos Economicamente, e que estão todos procurando soluções eficientes. A do Brasil não é eficiente. O Auxílio Brasil é caro e inútil. É caro porque está fora do orçamento e é inútil porque não reduz as desigualdades brasileiras, econômicas e sociais, que são muitas. Nós estamos, meus amigos e minhas amigas, numa situação muito difícil e uma situação que vai piorar nos próximos meses, com um grau de incerteza muito grande em relação ao futuro. E isso vai deixar, com certeza, os investidores, os que mantêm a economia brasileira se movimentando, que dão crédito à moeda brasileira, esses devem migrar para a moeda estrangeira, como já estão fazendo. Por isso que o dólar está disparado aí como a solução para quem está perdendo dinheiro com a Bolsa de Valores. As empresas brasileiras estão valendo menos, os indicadores da Bolsa de Valores estão caindo e os investidores estão apostando, relocando o seu dinheiro para o dólar. Por isso, o dólar também está alto. Mesmo com toda a interferência do Banco Central, o dólar continua extremamente alto e deve se manter nas alturas nos próximos meses, com todo o calor da disputa eleitoral. As próximas pesquisas, elas podem mostrar, inclusive, que o candidato do governo à reeleição, o presidente da República, não é viável eleitoralmente. E se isso acontecer, se as pesquisas mostrarem isso, é possível que o presidente perca o apoio fundamental que ele tem nesse momento, que é da Câmara dos Deputados, para impedir o seu afastamento do cargo. Se ele perder esse apoio, ele é carta fora do baralho. Mas até isso acontecer, e parece que os parlamentares e o próprio mercado financeiro, o judiciário, já colocaram na conta que Bolsonaro vai até o fim do mandato. Não se sabe se ele vai ser candidato à reeleição e não se sabe se for candidato à reeleição, irá com condições de vencer. O presidente tem um problema sério na opinião pública, há uma rejeição muito grande, levando em consideração principalmente sua atuação durante a crise sanitária, mas também da condução da política econômica, que aumentou o número de miseráveis e empobreceu a classe média brasileira. A classe média brasileira está fazendo contas mágicas para conseguir comprar a cesta básica no supermercado. E os mais ricos, esses estão bem, esses estão sempre bem, e ficaram ainda mais ricos.
É isso mesmo. Pesquisa recente da Organização das Nações Unidas, junto com a Oxfam Brasil, mostra um aumento de 2,7 pontos percentuais no percentual de brasileiros que monopoliza a renda nacional. A renda nacional, 49,6% da renda nacional, está nas mãos de apenas 49,6% da renda nacional está nas mãos de 1% dos eleitores brasileiros. Esses eleitores não têm mais votos, mas eles comandam muita coisa. E é por isso que o Bolsonaro ainda tem algum apoio político. Porque se fosse depender do resto da população brasileira, o presidente provavelmente não estaria mais governando. A situação agora é que, entre esses mais ricos, a situação também não parece ser promissora. Eles estão começando a ver que talvez percam dinheiro. E aí estão tirando dinheiro do Brasil e consolidando dinheiro em moeda estrangeira, aonde ele é mais seguro, está protegido dos intempéries, da falta de habilidade política do governo. Porque tudo isso que está sendo feito poderia ser feito de outra maneira. Tudo isso que está sendo feito poderia ser feito de uma maneira mais organizada, com o presidente da República, com os ministros, explicando detalhadamente para a população, exaustivamente para a imprensa, para os formadores de opinião, e detalhando de forma que a informação possa ser absorvida e realizar um debate franco, ouvindo a população brasileira, a oposição, a respeito das soluções para resolver a questão do trabalho e da desigualdade no Brasil. Ao invés disso, o governo opta por saídas verticais. As saídas verticais é com a intervenção do presidente da República. Tudo quem decide no governo é o presidente. Tudo tem que passar por ele tem que tomar a decisão, e é uma decisão que, no roer das cordas, leva pouco em conta as questões técnicas. Porque, se fosse para levar em conta as informações técnicas, hoje o ministro da Saúde era o Henrique Mandetta. Porque o Henrique Mandetta não é nenhum médico genial, mas ele deu o caminho certo. Vamos por aqui, vamos agir tecnicamente. O Bolsonaro não quis, interferiu. E aí perdeu os técnicos do Ministério da Saúde, deu no que deu. Agora fez uma intervenção no Ministério da Economia. Saíram os técnicos respeitados pelo mercado do Ministério da Economia, inclusive o secretário do Tesouro Nacional, e ficou o ministro, por enquanto. Porque dizem por aí que Bolsonaro já está procurando um novo posto Ipiranga para chamar de seu. É isso que eu tinha para hoje. Eu sou Arquimedes de Castro, esse é o Laboratório de Comunicações. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Até a próxima.